Oremos. Pai nosso que estás nos céus, aqui nos encontramos em Tua presença, te agradecemos por este dia que estás nos concedendo, te agradecemos pelo estudo que vamos ter agora, pedimos que o Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a termos a nossa mente aberta para entendermos a Tua palavra, aceitá-la e vivê-la na prática em nossa vida. Queiras estar com cada um que estuda conosco a Bíblia cada dia, todos aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, as necessidades que tem. Abençoe também todos aqueles que compartilham os estudos com outras pessoas, que a mensagem de salvação possa chegar a todos aqueles que necessitam ouvir e que tomem uma decisão ao teu lado. Pedimos que abençoes também especialmente Clenivaldo e família, Ivone Lopes, Márcia Araújo, Israel José Ferreira. Abençoes ainda Maria das Graças Ferreira, Maria Viana, Marlene e todos os demais que escrevem pedindo orações, que recebam as bênçãos, Pai. Eles citam nomes aqui, tu conheces cada nome que é pedido oração, que a tua vontade seja feita. E nós te agradecemos porque sabemos que tu tens o melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Estamos no nosso último estudo desta série de Paulo escrevendo aos Filipenses e Colossenses, e aqui nós estamos ainda aprendendo algo a respeito da vida do apóstolo Paulo, como ele viveu o evangelho e também as pessoas que ele tinha como colaboradores. Paulo, ele passava pelas cidades pelas quais ele viajava, ali pessoas se convertiam ao evangelho e ali naquelas cidades ficavam pessoas colaboradoras do apóstolo Paulo, que informava a ele como estava a igreja e o andamento, a fé. E então Paulo também, não podendo às vezes retornar à mesma cidade que ele havia passado, o desejo dele era voltar, mas ele escrevia cartas. Então por isso temos essas cartas aqui no Novo Testamento da Palavra de Deus, Paulo escrevendo a várias igrejas. E ontem e anteontem nós vimos aqui a respeito das pessoas que já estavam colaborando com o apóstolo Paulo, e essas pessoas, elas mantinham a igreja conectada com o evangelho, conectada com Cristo, porque não adianta nós aceitarmos a Jesus, crermos no evangelho e não estarmos conectados com Cristo. O que nós precisamos é nos conectar. Assim como nós, eu, você aí, estamos conectados através das redes sociais, assim nós precisamos estar conectados com Cristo. E era essa a preocupação de Paulo, que os crentes, aqueles que haviam aceitado a Jesus, permanecessem conectados. E também, quando nós realizamos alguma coisa em nossa vida, e principalmente quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos ter um propósito. E qual é o propósito nosso como cristãos? É estarmos um dia na eternidade com Jesus, com aquele que deu a sua vida por nós, com aquele que uniu o céu e a terra através da sua vida, através do sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Então a nossa vida espiritual, ela precisa ter um propósito. Não é somente nós sermos membros da igreja, irmos lá nos cultos, participarmos e depois seguirmos a nossa vida. Não, a nossa vida ela precisa ser uma vida conectada com Jesus o tempo todo. É um propósito que nós deveremos ter. A vida nossa, ela precisa ter um propósito. Quando nós vamos crescendo depois do nosso nascimento, a nossa infância, a nossa juventude, também os nossos estudos, nós sempre temos um propósito em nossa vida. O propósito dos jovens é ter um bom emprego, é se casar, é ter uma família. E na vida espiritual é assim. Precisamos viver com o propósito de que nós estaremos com Jesus nos céus. Se nós não tivermos este propósito, a nossa vida está sendo inútil, a nossa vida espiritual. De nada vai nos adiantar. Se quando Jesus voltar, ele então dizer, olha, eu não te conheço, aparta-te de mim. Será muito triste, irmãos. Então nós precisamos viver conectados com Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui em Filipenses, a primeira carta que nós estudamos nessa série que nós estamos terminando, aqui em Filipenses, no capítulo 3 e nos versos 13 e 14, Paulo ele vem dizendo, não, irmãos,
Não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Paulo, ele vem falando aqui que ele ainda não havia alcançado a perfeição, mas ele prosseguia para o alvo. Era o propósito de Paulo, era a perfeição em Cristo, não a perfeição, irmãos, na questão de nós não pecarmos mais. Isso é impossível, sempre seremos pecadores. Mas a perfeição no sentido de maturidade, estarmos maduros em Cristo, certos de que nós tomamos a decisão correta quando aceitamos a Jesus e que nós vamos seguindo, prosseguindo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, como diz aqui o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, e olhando para o que está adiante. Nós não podemos olhar para trás a vida passada que nós vivemos, os pecados que nós cometíamos lá no passado, se bem que nós ainda continuamos às vezes cometendo pecado, porque somos pecadores, mas deveremos prosseguir para o alvo. O nosso alvo é o quê? É a salvação em Cristo Jesus, estarmos com Ele na eternidade. E é isso então que Paulo escreve aqui em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Em Colossenses, capítulo 1, Colossenses 1, no verso 23, Paulo ele escreveu: é preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Paulo, ele vem aqui exortando aos irmãos lá de Colossos e exortando a nós hoje, no século 21, que nós continuemos a crer nessa verdade. Qual verdade? A verdade de que Jesus reconciliou consigo o mundo através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Esta é a verdade que nós precisamos continuar crendo. Enfrentamos muitas lutas, muitos problemas em nossa vida, muitas dificuldades, e às vezes nós nos sentimos desanimados, desencorajados a prosseguir. Nós pensamos assim, mas está tão difícil, essa vinda de Jesus está tão longe e não vai ocorrer agora. Então a pessoa acaba se esfriando na fé. Mas não, continuem crendo nesta verdade e permaneçam firmes, diz aqui o apóstolo Paulo. São conselhos, irmãos, para nós que estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. Quantas pessoas têm abandonado a fé? Pessoas que eram líderes de igreja, pastores, abandonando a fé, caindo em pecado e não retornando. Mas se algum irmão nosso caiu em pecado, está fraco espiritualmente, nós não deveremos condená-lo, nós deveremos ajudar essa pessoa, orando por ela, intercedendo para que o Espírito Santo traga de volta essa pessoa. É bem verdade que às vezes nós seres humanos pensamos assim, mas será que ela se arrependeu de verdade? Será que não vai fazer de novo o mesmo pecado? Irmãos, isso é coisa nossa de seres humanos, mas nós temos que crer no poder de Deus, que regenera, que transforma, que faz da pessoa uma nova vida. E se, portanto, nós temos alguém que conhecemos, que abandonou a igreja, não vamos criticá-lo, vamos orar por essa pessoa e, como nós estudamos na semana passada, que a nossa palavra seja temperada com sal, que tenhamos sabedoria para falar com a pessoa na hora certa, no momento certo e do jeito certo. Não vamos condenar, irmãos, todos nós somos pecadores. Quando aquela mulher pecadora foi levada a Jesus para ser apedrejada, aquelas pessoas que estavam conduzindo a mulher, cada um com uma pedra na mão, queriam que Jesus condenasse aquela mulher também, para que fosse apedrejada. Mas Jesus disse o quê? Mulher, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Jesus, irmãos, ele nos ama de tal maneira que ele perdoa os nossos pecados e esquece porque ele quer nos salvar. Mas ele quer que nós sigamos o caminho, mas não pequemos mais. Ele nos dá força, ele nos dá poder para que nós não caiamos mais naquele pecado, que às vezes nós costumamos sempre cair naquele mesmo pecado. Mas Deus ele é poderoso. O Evangelho é poderoso para nos transformar e para nos regenerar. Agora, ainda em Colossenses, no capítulo 4, e nos versos 12 e 13, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo escrevendo, capítulo 4, versos 12 e 13, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, lhes envia saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes de que
praticam toda a vontade de Deus. Posso lhes assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Paulo aqui falando do seu colaborador Epáfras. Epáfras é o que estava à frente das igrejas lá em Laodiceia, Hierápolis e também em Colossos. Epáfras, diz aqui Paulo, é um de vocês, quer dizer, ele era de lá, da onde Paulo estava escrevendo aquela carta para Colossos. Epáfras é um de vocês. E então ele pede que os irmãos de Colossos orem por Epáfras e também orem por Paulo, porque Epáfras estava sempre orando por eles. E é o que nós deveremos fazer, irmãos, orar pelos nossos irmãos. Nós aqui sempre dizemos, orando uns pelos outros. Sim, aqui nós temos centenas, milhares de nomes de pessoas que nos escrevem. Durante todo esse período que nós já estamos aqui com vocês no canal Hora Tranquila, milhares de pessoas têm escrito para o canal pedindo orações pela vida espiritual, pela família, pelos filhos, por emprego. São enfermidades e, enfim, são tantos os motivos que as pessoas pedem orações e nós, na medida do possível, na época que fomos recebendo os pedidos, fomos orando por vocês e os pedidos novos vão chegando e nós vamos orando pelos novos pedidos. Essa semana mesmo nós já temos recebido aqui muitos pedidos de oração de pais pedindo pelos filhos para que retornem para Jesus e nós temos orado por vocês, irmãos, que têm escrito para nós e com certeza o Espírito Santo está trabalhando. Então, Epáfras, ele teve ali um papel fundamental na pregação do Evangelho em Colossos, também Laodiceia, em Hierápolis. Ali, essas cidades, Laodiceia e Hierápolis, eram vizinhas uma da outra e Epáfras estava ali conduzindo o rebanho do Senhor. Irmãos, se nós temos alguma responsabilidade na igreja, um cargo, nós somos, quem sabe, oficiais de igreja, nós precisamos desenvolver bem essa nossa função, pedindo a Deus e ao Espírito Santo que nos capacite para realizar da melhor maneira possível aquilo que nos foi confiado. Por quê? Porque Deus ele vai nos cobrar. Se nós aceitamos um determinado cargo na igreja, Deus ele vai nos cobrar se nós agimos relaxadamente, não fazendo o que nós deveríamos fazer. Mas se você é uma pessoa que pensa, mas eu não tenho capacidade para realizar essa função, Deus ele capacita. Coloque-se nas mãos de Deus. Busque a presença de Deus cada dia. Busque o batismo do Espírito Santo dia após dia. E o Espírito Santo irá capacitar para fazer o trabalho para o qual você foi chamado. Nós precisamos então, irmãos, assim como nós vimos hoje no estudo, estar maduros em Cristo. Perfeição que Paulo fala aqui é no sentido de maduros, maturidade espiritual e convictos de que nós estamos salvos em Jesus Cristo e que breve nós estaremos com Ele na eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã dando sequência ao estudo desta semana e mais uma vez desejamos que o Espírito Santo esteja presente na nossa vida, nos orientando, nos dirigindo e nos capacitando para fazer o melhor para a propagação do Evangelho. Que Deus nos abençoe.